Olá, queridos amigos e ouvintes aqui do Papo com Carol. A gente está de volta com mais um programa e vocês sabem que o nosso canal te convida a conhecer diversas histórias, aprendizados e depoimentos, sempre sem preconceitos e construindo pontes. Hoje o meu convidado é um convidado especial porque ele é coordenador nacional do MBL, Movimento Brasil Livre, que ficou conhecido, surgiu encabeçando o impeachment da presidente Dilma Rousseff, depois apoiou o candidato Jair Bolsonaro no segundo turno, mas depois de assumir a presidência, racharam com o presidente. Meu grande amigo Renato Batista, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Já vou pedir para você começar se apresentando e apresentando o movimento, os seus detalhes, as suas complexidades, que é muito maior do que a gente imagina. Obrigada, Renato. Obrigado, Carol, obrigado pelo convite e a todos que nos escutam. Meu nome é Renato, eu tenho 26 anos, eu sou internacionalista de formação, também cientista político, terminando meu mestrado em gestão de políticas públicas e estou no Movimento Brasil Livre desde a sua fundação em 2014. Não sou um dos fundadores, mas estou desde a fundação, desde a primeira manifestação que o MBL fez, dia 1º de novembro de 2014, uma manifestação à época que a sede da Editora Abril tinha sido atacada, né? Tinha sido atacada ali por um grupo petista, e a gente fez uma manifestação em defesa da liberdade de imprensa, em defesa, na época, também da Operação Lava Jato, isso ainda em novembro, logo depois da eleição da Dilma, ainda nem tinha a pauta do impeachment em voga. Enfim, a gente começou com essa manifestação e depois veio a questão do impeachment, enfim, tudo que aconteceu. Acho que, de certa maneira, a gente teve um protagonismo grande nessa luta pelo impeachment. E depois também a gente adotou uma postura suprapartidária para justamente poder disputar eleições e para oferecer alguma coisa, né? Aquele é o momento que a gente tinha retirado o governo do poder e a gente tinha que entregar alguma proposta, né, para a sociedade, entregar alguma coisa, etc. Então a gente aí aderiu ao modelo suprapartidário para disputar eleições e acho que desde então a gente também tem tido algum relativo sucesso aí nesse quesito. E claro, né, e agora, por ironia do destino, estamos novamente aí numa batalha contra um governo que a gente considera que está muito se assemelhando ao que antes a gente tinha no governo petista em muitos aspectos, né? Isso era uma pergunta que eu queria te fazer. Qual foi o momento que vocês perceberam que o Bolsonaro não estava andando no caminho que ele tinha se comprometido? Talvez seja isso que vocês tenham notado, porque foi logo no início, né? Logo no começo da gestão. A gente tinha uma certa rixa com eles, assim, desde a época do impeachment. Já tinha um negócio ali que não batia. A gente tinha uma briga grande na época com o Olavo de Carvalho, que ele criticou a gente pela primeira vez em 2015 e a gente devolveu no mesmo ano. Então, ali já tinha uma rixa com um certo grupo ideológico, que hoje faz parte do governo. E aí depois veio no voto do Bolsonaro no impeachment, quando ele exaltou Carlos Alberto Brilhante Ustra, e a gente criticou o voto dele, enfim, a gente fez uma dura crítica à maneira que ele tinha feito, as pessoas que ele estava exaltando naquele momento, que era um momento de celebração, de libertação do Brasil e tal. E ali a gente já tinha uma rixa grande com ele. Depois, na campanha, dadas as condições que a gente chegou ali do segundo turno de 2018, obviamente a gente fez uma campanha principalmente contra o petismo, contra o PT no segundo turno, etc. E ele era a alternativa que tinha. É claro que naquele momento ele fez promessas, ele se aliou a pessoas, ele se comprometeu com pautas que ele não veio a cumprir, né? Que as principais aí, a do combate à corrupção, foi totalmente jogado de lado, né? Enfim, tem uma longa lista aí de traições dele nesse sentido, porque ele se comprometeu com essa luta, e com o liberalismo econômico, né? Não teve praticamente não teve avanços desse governo. A única coisa que ocorreu foi a reforma da Previdência, que a gente foi
o Kim, nos representando em Brasília, foi o deputado que mais falou sobre a reforma da Previdência. Isso, segundo, até saiu um estudo lá, parece que o garoto só falava disso, porque era uma pauta que a gente julgava importante e a gente defendia ela desde o último governo, do governo Temer, quando inclusive o Bolsonaro era contra a reforma da Previdência. Então, e depois disso, que já era uma reforma que já tinha sido discutida com a sociedade ao longo do último governo, já estava avançando em discussões, quase foi aprovada no último governo, se não fosse aquelas denúncias lá que o Temer teve que responder e tal, que paralisou as coisas. Então, depois disso não teve nada. Inclusive, nem as privatizações que não dependem de passar no Congresso Nacional foram aprovadas. Agora, na última semana, saiu no Estadão de que o Paulo Guedes disse para o presidente do Senado que o Bolsonaro não tem muito interesse na reforma administrativa. Pô, que é algo importantíssimo para a gente conseguir destravar um pouco o Brasil. Então, eu acho que sim, esses compromissos que ele fez em campanha não seguiram à frente e, obviamente, a gente teve que adotar uma postura de oposição. Hoje nós somos oposição ao governo dele. E é uma grande pena, né, Renato? Porque, assim, a gente sempre soube que o Bolsonaro não era a favor de reformas, ele sempre atuou dessa forma, mas é como você falou, era a alternativa que tinha ao PT, eu acho que ele foi o voto da alternativa mesmo, e a gente, no fim, acreditou, porque ele construiu um grupo de ministérios muito forte, né? Mas é incrível, parece que ele consegue piorar ou travar o trabalho de quem está perto, né? Por exemplo, a ministra Tereza Cristina, do Agro, ela é uma mulher incrível, só que, enfim, até que ela está conseguindo destravar um pouquinho o trabalho dela, mas mesmo assim parece que ele consegue piorar todo mundo que está ao redor dele, infelizmente. Sim. A gente só quer um Brasil melhor, um Brasil mais livre, né? Sim. E, Renato, pode falar. Felizmente ainda tem uma pessoa como ela lá nessa pauta aí do agro, né? Mas o meu medo é daqui um tempo entre mais um da chamada ala ideológica, né? Que são os maluquinhos, né? Como teve na área da educação, né? Acho que todos os ministros que lá passaram, pelo amor de Deus, nas relações exteriores, o que a gente tinha antes, enfim, Deus me livre que isso não chega em outras áreas aí que acho que ainda, né, tem algo para dar certo. Self-service com grande variedade de pratos e carnes e sobremesa de cortesia, o Panela Velha é o restaurante ideal. Para você que quer comer bem, não tem nada igual. Tudo isso em um espaço amplo e arejado. O restaurante Panela Velha está localizado na rua Floriano Peixoto, 84, no centro, em São João da Boa Vista. Consulte nosso prato do dia através do telefone 19 3622 2772 ou pelo WhatsApp 19 998 13 1390. Panela Velha, a sua melhor opção. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. O melhor hambúrguer artesanal de São João da Boa Vista tem nome e sobrenome: Artesano Burger. Ingredientes selecionados para levar até você a melhor experiência gourmet do segmento. Está duvidando? Então dá uma olhada lá no Instagram. Só de olhar dá água na boca.
E não é só isso, o atendimento também é diferenciado. De forma rápida e eficiente, o Artesano Burger funciona exclusivamente no delivery, de quinta a domingo a partir das 7 da noite. E para pedir o Artesano Burger, é só chamar no WhatsApp 19 991 162270. Artesano Burger, uma festa para o seu paladar. Aproveite o Dia dos Pais para realizar suas compras no Comércio de São João. Além de ajudar nossa cidade, você ainda concorre a R$1.000 em vales compra. Procure as lojas identificadas e participe. Realização ACE. Sem dúvida, tem ela, tem o Tarcísio também, que é ótimo, apesar dele gostar de um estado grandinho, mas ele também é muito bom, um profissional competente. O Guedes não está conseguindo fazer, porque aí interfere diretamente no que o Bolsonaro não quer também, né? Mas essa família ronda vocês agora o tempo todo, parece que é perseguição. Estava rolando um movimento dos candidatos do MBL, com exceção do Holliday, que foi para o Novo agora, mas dos candidatos irem para o Patriota, né? Você, inclusive, é presidente municipal aí do partido. E agora a família Bolsonaro está entrando. E aí? E agora? Olha, isso é um negócio que aconteceu muito recente, de uma maneira muito atabalhoada, né? A gente... Quando a gente entrou no partido, no Patriota, nos foi garantido independência e autonomia para tocar as coisas da maneira que a gente achava melhor, né? Tanto é que deram o diretório municipal para a gente, né? E consequentemente, eu assumi essa responsabilidade nas eleições de 2020. E aqui, em 2020, a gente fez o trabalho da maneira que a gente achava que tinha que ser feito. Recusamos fundo partidário, recusamos fundo eleitoral, fizemos um mega processo de seleção para ter os candidatos. A gente teve mais de 3 mil inscritos e selecionou pouco mais de 50 pessoas para concorrer junto com a gente. A gente foi atrás de boas pessoas que a gente achava que tinha potencial, a gente deu formação para todos eles. Enfim, a gente permitiu um tipo de candidatura até independente na chapa de vereança. A gente fez tudo aquilo de acordo com o que a gente acreditava. E não tivemos... ninguém querendo interromper o trabalho que estava sendo feito. Até então, o que estava dado é que a gente continuaria a fazer esse trabalho para 2022, só que agora ampliando para o Estado, o Arthur como candidato a governador, enfim, até aí tudo certo. Infelizmente, o presidente nacional ele tem uma tara pelo Bolsonaro assim, que não se justifica, porque o Bolsonaro, ele, uma época, em 2018, ele chegou a vir para o Patriota e saiu, né, e deixou o partido largado, foi para o PSL, abandonou, fez o Patriota ficar com cara de besta lá. E o presidente nacional queria porque queria, os outros membros nacionais não queriam a entrada do Bolsonaro, tanto é que estão judicializando, o presidente estadual e o líder do partido lá na Câmara dos Deputados estão judicializando a questão, porque o que o Adilson Barroso fez foi bizarro. Só para resumir rapidamente, ele não tinha a maioria dos convencionais, ele trocou os convencionais para ele ter maioria, ainda criou novos cargos de convencionais para ele ter mais, uma maioria maior ainda. Então, assim, e mudou o estatuto, tudo isso numa convenção que ele convocou 2 dias antes, no interior, a 500 metros de São Paulo, em Barrinhas, você deve conhecer, na cidade dele. Ou seja, um lugar muito difícil para ir todas as pessoas de outros estados, etc., participar. Enfim, atropelou todo mundo, anunciou a filiação do Flávio Bolsonaro, que eu acho assim, é um sujeito com fortes ligações com a milícia do Rio de Janeiro, com o que há de pior no Rio de Janeiro, acusado de peculato, de desvio de dinheiro público, e anunciou a filiação dele contra tudo e contra todos. O que acontece a partir de agora? Está sendo judicializado. Eu acho que teve graves falhas, eu acho que beirou o criminoso que aconteceu ali. Então, agora, da nossa parte, é esperar aí mais um pouco, ver se
ver se a justiça toma alguma atitude. Acho que está sendo relatado pelo ministro Edson Fachin essa questão. Então, da nossa parte, vamos aguardar mais um pouco aí para ver o que acontece. E para o ano que vem? Você já falou que vai ter que aguardar, acho que está todo mundo aguardando para ver como se movimenta, mas o que vocês estão pensando? Vamos dizer que não tenha jeito. Vá, de fato, a família Bolsonaro em peso aí para o Patriota. O que vocês vão fazer? Então, eu vejo muitas pessoas que ficaram preocupadas, né? No bom sentido, de tipo, pô, e se eles forem e tirarem vocês? O que vai acontecer? Olha, o que eu posso dizer é o seguinte, desde o final da eleição da prefeitura, quando o Arthur tinha 1% em pesquisa e terminou com 10%, as pessoas se surpreenderam com ele. A partir daí, diversos partidos, eu diria quase na casa de dezena, foram atrás do MBL, do Arthur, para fazer convites para ele disputar o governo e para a gente fazer um modelo estadual do que a gente fez no município ano passado. Então, nesse sentido, eu fico bastante tranquilo, porque acho que o reconhecimento do bom trabalho que a gente fez, ele acontece e enfim, a gente vai ter alguma casa certamente para fazer esse trabalho. Não, e para quem não sabe como que foi mais ou menos essa história do Arthur, o Arthur Duval é o conhecido Mamãe Falei, ele foi candidato à prefeitura de São Paulo, né, da cidade de São Paulo, e assim, ninguém esperava mesmo que ele chegaria a 10%, e foi um trabalho incrível, lindo que vocês fizeram mesmo, eu acompanhei, e foi realmente assim, chamou demais a atenção, assustou muita gente. Então, é mais do que natural que ele seja candidato agora de novo, né? Para o governo do estado, porque está construindo o seu nome, e eu acho que o que é muito interessante do movimento é a coerência que vocês têm com o posicionamento e também a coragem que vocês têm de enfrentar o que for preciso, que estiver contra, né, o posicionamento de vocês. Então, isso, para mim, são virtudes muito importantes. E Sim. Uma dúvida só que eu tenho, agora pensando em eleições nacionais, o MBL se posiciona como? Se posiciona, vai apoiar uma extrema-direita, um centro? Como que vocês estão nesse espectro? Eu acho que, assim, bom, vou responder primeiro com o MBL. Não dá para a gente entregar aí um segundo turno, uma eleição aí que parece caminhar para ter um Lula contra Bolsonaro no segundo turno. Obviamente, a gente vai buscar uma alternativa, porque, enfim, nenhum dos dois enfim, tem nada a ver com a gente. Então, eu acho que sim, o caminho da terceira via seria o melhor. Eu acho que tem bons nomes postos e depende deles se reagruparem e se posicionarem juntos. Eu acho que o João Amoedo é um grande nome para disputar. Eu acho que o Sérgio Moro pode ser um bom nome para disputar. Eu acho que essas pessoas têm que se unir, né? O Danilo Gentili, que a gente fez pesquisa com o nome dele, eu acho que é um cara que ele tem que estar junto desse grupo, um cara com boas ideias, novo, jovem, com cabeça liberal. Eu acho que essas pessoas têm que se unir e estar juntas. Eu acho que esse caminho que for criado aí do que chamam de terceira via é onde a gente vai estar. Esse é o grande medo, né? De voltar à história dos extremos. E o Lula, por mais que a gente não goste nele, não vote para o PT, porque a gente já sabe de tudo que aconteceu, a gente não é louco de fazer esse erro, mas a gente sabe da competência intelectual que o cara tem, no discurso, na habilidade. O medo é ele conseguir abraçar o centro, né? Porque ele é tão habilidoso e ele está caminhando para isso, né? Eu acho o seguinte, enquanto esse caminho da terceira via ele não aparecer, ele não ficar mais claro na cabeça das pessoas, o Bolsonaro vai continuar fazendo o que faz, e quanto mais ele continua fazendo o que faz, mais forte fica o Lula. E com mais chances de ganhar até no primeiro turno ele fica, né? Que é aí que mora o perigo, né? Então, essas pessoas aí que eu falei, esse caminho da terceira via tem que se organizar o quanto antes. É isso aí. Renato, quero te agradecer muito por ter topado aqui dar entrevista para o Papo com Carol. A gente quer mesmo bater um papo, jogar a conversa no ar, entender o que as pessoas estão achando, ver uma luz no fim do túnel.
A gente acha de extrema importância propagar principalmente o respeito à democracia e por isso que a gente chamou vocês. A gente chama pessoas de direita, de esquerda, de tudo, que a gente quer conversar com todos os tipos de pessoas, mas que respeitem a democracia. Então, parabéns pelo trabalho, o movimento é realmente incrível. Eu deixar o espaço aí à vontade para você falar do MBL, convidar o pessoal para conhecer mais. Bom, obrigado, Carol, pelo convite, todo mundo que nos escutou. Bom, olha, recentemente o MBL ele abriu a Academia MBL, que a gente está fazendo uma formação de pessoas que querem entrar na política, que querem que quer ser porta-voz, que quer, enfim, trabalhar com diversas áreas do meio político. Infelizmente, as inscrições já encerraram, foi um sucesso, assim, tem mais de 3 mil pessoas participando disso, mas em 2022 a gente vai abrir novamente, e essas pessoas que serão formadas na Academia MBL no final do ano serão as pessoas que coordenarão os núcleos do MBL ao redor do Brasil. Então, se alguém tem intenção de participar mais da política, enfim, de entender mais ou de melhorar algum atributo que esteja relacionado com a política, eu sugiro que pesquise sobre a Academia MBL, sobre o Movimento Brasil Livre lá no site mbl.org.br, e 2022 também estarão abertas aí as vagas para a academia. Eu recomendo bastante que participe. É isso aí. Eu recomendo também quem ainda não segue o MBL no YouTube, acompanhar os vídeos ou nas redes sociais, que são muito bons, muito engraçados, mas falando de grandes verdades aí que estão acontecendo no país. Renato, muito obrigada, e eu quero agradecer também vocês aí que estão assistindo. Lembre de curtir o vídeo, compartilhar, seguir o canal para que a gente consiga continuar fazendo entrevistas boas como essa com o Renato. Muito obrigada, até mais, Renato. Obrigado, tchau. Sabor de uma pizza assada no forno a lenha. Acompanhada de um chopp Brahma gelado é ainda melhor. E não é só isso. Só no restaurante Choperia Casarão você encontra opções variadas à la carte disponíveis no cardápio todos os dias. O restaurante Choperia Casarão está localizado na Rua Prudente de Moraes, 67, no centro, em São João da Boa Vista. Você também pode receber as delícias do Casarão na sua casa. É só ligar 19 3633 4426 ou pedir via WhatsApp 19 984 58 0594. Vem pro Casarão! No começo foi estranho, mas agora usar máscara já virou hábito, virou até moda. Cada um usa de um jeito, do seu jeito. Tem máscara que combina com a roupa, com a cor do cabelo ou com a cor dos olhos, mas todas combinam com proteção, com saúde, a sua e a dos outros. Continue fazendo sua parte. Fique em casa e sempre que precisar sair, use máscara. Máscara salva vidas. Vem pro digital, um combo imperdível, um combo sem igual. Combo digital só na conexão. É tudo fibra. É internet mais streaming de filmes e séries por R$ 49,90 nas 3 primeiras mensalidades. Conexão. Aproveite o Dia dos Pais para realizar suas compras no Comércio de São João. Além de ajudar nossa cidade, você ainda concorre a R$1.000 em vales compra. Procure as lojas identificadas e participe. Realização ACE. Oi pessoal, eu estou de volta aqui na nossa live. A gente teve um probleminha técnico, paramos de ouvir o deputado Alex Manente, mas como eu estou começando o vídeo de novo, fazer a apresentação, ele é advogado, está no seu 2º mandato para deputado federal, aqui pelo estado de São Paulo e pelo Partido Cidadania. A gente vai tentar colocar o deputado aqui de novo e a nossa primeira pergunta a ele foi justamente sobre como o caso do Lázaro poderia ter sido evitado
com alguns procedimentos. Aí, agora acho que eu estou te ouvindo. Agora eu acho que foi, né? Agora foi. Eu estava adiantando para o pessoal aqui que você estava comentando aí sobre o caso do Lázaro. Se você puder começar desde o início, te peço essa gentileza. A verdade é que nós temos no sistema do nosso país as possibilidades de progressão de pena de fechado para semiaberto e as saídas temporárias. Infelizmente, não existe o exame criminológico como regra e requisito necessário para testar a possibilidade da pessoa ter esses benefícios. O que nós estamos solicitando através da nossa legislação e que ficou simbolizado por essa questão do Lázaro é que para qualquer benefício para o presidiário ter a relação com a sociedade, ele precisa passar por esse exame criminológico, porque isso dará segurança de que ele pode conviver em sociedade. O Lázaro, uma das fugas dele foi porque ele teve saída temporária na Páscoa e não retornou. E, obviamente, qualquer exame criminológico comprovaria que ele não teria condições de conviver em sociedade. Então, eu, na minha opinião, queria tornar isso, e é por isso que nós estamos debatendo, aprovamos a urgência, queremos a legislação, para, de fato, termos condição de fazer com que a sociedade se sinta segura. Hoje, o exame criminológico é discricionário ao juízo. Tem juízes que pedem, tem juízes que não pedem. Nós precisamos ter isso definitivo e não dar margens a essa possibilidade. Por exemplo, no caso do Lázaro, o Estado gastou 3 milhões durante os 20 dias de procura a ele. Esses 3 milhões seriam suficientes para fazer todos os exames criminológicos necessários para poder não ter, além desse custo para o Estado, além disso, ter a segurança que a sociedade precisa. Vou fazer perguntas, como eu já te falei no outro vídeo que a gente estava iniciando, vou fazer perguntas bem leigas, porque realmente eu quero saber como é que funciona o procedimento. Você, como advogado, vai poder me responder. Como que é feita essa escolha, então, da pessoa que vai ter a saidinha, que não vai passar por esse exame? É só pelo crime que ela cometeu? Não, na verdade é para qualquer benefício que o presidiário tenha para ter convivência com a sociedade. Hoje, como é? Hoje é um opcional. Então, tem juízes que pedem, tem juízes que não pedem. Nós queremos tornar a regra clara isso para qualquer crime que tenha esse tipo de benefício, para não colocar em risco a sociedade, entendeu? Então, para você ter saidinha temporária, nós temos que ter o exame criminológico, porque grande parte dos crimes e tem um aumento significativo quando tem saidinha. Essa saidinha você tem criminalidade que é ampliada, tem vários problemas que ocorrem. Então, é importante nós termos essa segurança, assim como progressão de pena. Para você dar um benefício da pessoa sair do regime fechado para ir para o semiaberto, nós temos que ter segurança que essa pessoa vai cumprir a pena, ter um processo de fato adequado para poder conviver em sociedade. Isso é o mais importante. Uma outra dúvida que eu sempre tive, Alex, é a saidinha. Porque, assim, para os olhos leigos, parece muito louca essa história de alguém sair só porque é Natal, porque é Páscoa. Uma vez eu ouvi uma justificativa que até para não criar esse sentimento de família, de irmandade dentro da prisão, ou é uma visão humanista, não sei. Por que existe, assim? Eu não estou julgando, eu queria realmente entender a visão legal disso. Eu sou a favor de nós rediscutirmos a saidinha. Eu acho que não tem cabimento. Por mais boa vontade que nós temos em ressocializar essa pessoa, eu acho que é um benefício que não pode existir para quem está cumprindo pena, especialmente por crimes contra a vida, né? Eu tenho muita preocupação em relação a esse tema e quando nós criamos essa legislação, já há um grande enfrentamento com determinadas organizações de direitos humanos, que são contra, inclusive, a obrigatoriedade do exame criminológico, mas é um passo que nós damos para limitar, não para proibir definitivamente, mas acho que a tendência é buscarmos essa alternativa. E eu acho que o sistema carcerário no Brasil precisa ser revisto de todas as maneiras. Primeiro, nosso sistema carcerário não ressocializa ninguém. Nós precisamos buscar alternativas de PPPs, concessões, como é no mundo desenvolvido. Temos que buscar alternativas também
de fazer com que o presidiário pague a sua conta trabalhando para o Estado, trabalhando e cumprindo deveres. Essa é uma política que, na minha opinião, precisa ser implantada no Brasil. Esse é um grande debate que nós precisamos ter. Enquanto isso, vamos limitar aquilo que traz um risco à sociedade, que é colocar para convivência com a população aqueles que não têm mais condições de fazê-lo e que estão sujeitos a cometer novos crimes. Sem dúvida, né? E acho que essa questão de você confiar também que o presidiário consegue se ressocializar acabou se politizando demais, como tudo que a gente fala atualmente, né, deputado? Mas tem exemplos no Brasil e Minas Gerais, né? Acho que isso é o principal exemplo das APACs, né? Que realmente consegue uma ressocialização muito grande dos seus presidiários, dos seus detentos. Eu não sei se eu estou usando os termos corretos aqui. Então, existe essa possibilidade, né? Não é algo de direitos humanos, cadeia, prisão. A gente não tem que ver com extremismo. O objetivo do Estado é colocar essas pessoas que transgrediram a lei dentro do sistema prisional. Elas têm que pagar pelo que elas fizeram de errado e um dia elas vão voltar para a sociedade. Então, melhor que elas voltem melhor, né? Pelo menos assim que eu imagino. É verdade. A nossa meta é que o sistema carcerário traga novamente esse cidadão à sociedade para não cometer nenhum crime. E é o que eu digo, hoje, nossos presídios são escolas do crime. Então, a pessoa sai com uma graduação. Então, é importante nós revermos todo esse modelo. É um modelo que é caro para o Estado e não tem eficiência. Nós precisamos buscar alternativas. Na minha opinião, PPPs, concessões e trabalho para o presidiário se autossustentar e sustentar a sua família que está na rua. Porque quando um pai de família é preso, a família fica em prejuízo também. Então, nós precisamos fazer esse pai de família que está preso trabalhar para gerar o sustento dessas pessoas. Mas esse é um debate muito mais amplo, é um debate que requer aí, que o Congresso, que os governos possam debruçar-se sobre o tema, enquanto vamos limitar com aquilo que, na nossa opinião, traz segurança para quem nós estamos colocando novamente nas ruas. Legal. E agora, falando ainda de segurança, mas indo para um tema que ficou muito em alta nesses últimos anos, você é autor da PEC da prisão em segunda instância, né? Explica um pouco para a gente. A prisão em segunda instância não está prevista na Constituição, ela está dúbia. Como que você enxerga isso? Olha, a verdade é que o Supremo Tribunal Federal modificou esse entendimento 4 vezes. Então, há uma certa inconsistência de qualquer dos lados se nós avaliarmos os votos dos ministros, que mudam de acordo com a temperatura política. E quando eu criei essa legislação, essa proposta de emenda constitucional, foi exatamente para definirmos qual o espaço que nós queremos para a nossa sociedade e definirmos na Constituição. Por isso, quando eu fiz o projeto, era exclusivo à questão criminal. Nós ampliamos para todas as esferas do direito, para ter uma justiça mais célere, rápida. A segunda instância já é a última instância para julgar materialidade. Então, você não pode trazer fato novo, prova na terceira e quarta instância. E grande parte da população brasileira não tem acesso à terceira e quarta instância porque é caro. Então, nós estamos nivelando a justiça para toda a nossa sociedade, que hoje, infelizmente, os ricos e poderosos conseguem postergar e o cidadão comum ele não consegue ultrapassar sequer a segunda instância. 40% das pessoas condenadas em primeira instância não conseguem ter acesso à segunda instância por falta de advogado, de dinheiro, a defensoria não alcança todas as pessoas que precisam, e isso é na esfera criminal. Então, por isso a gente vê os benefícios de postergação sendo gerados para políticos corruptos do colarinho branco, para grandes narcotraficantes, que tem uma estrutura econômica por trás para custear essa postergação. Nos outros casos, nós temos muitas injustiças, como no previdenciário. O cidadão se aposenta, ele tem um direito maior, ele requer o INSS por obrigação constitucional, tem que ir até o trânsito em julgado. Então, a pessoa demora 20, 25 anos para ter acesso ao seu direito e muitas vezes nem está mais vivo para receber. E assim é em todas as esferas. Por isso, trazer o trânsito em julgado para a segunda instância, deixar a Suprema Corte cumprir o papel que no mundo
ocorre, que é apenas de julgar constitucionalidade, temas relevantes ao país, entrar no mérito do que de fato modifica a vida das pessoas, ele infelizmente hoje não cumpre, porque recebe 25 mil ações por mês. Nos Estados Unidos, por exemplo, a Suprema Corte recebe 100 por mês. No Brasil, recebe 25 mil. É humanamente impossível achar que algum ministro se debruça por esses temas. Então, você traz uma justiça mais rápida, célere, justa, porque fica igual para todas as camadas sociais e não permite essa indústria de recursos que é apenas postergatória. Nós aprovamos na CCJ, com uma grande mobilização da população, no final de 2019, e agora, aqui nós estamos trabalhando a comissão especial para votar o relatório, aprovar na comissão especial, que é o rito necessário para modificar a Constituição, e já passar no plenário para votar nos 2 turnos e logo na sequência. É importante ter o engajamento das pessoas, Carol. Nós precisamos aí que a população se mobilize, provoque os deputados a votar esse tema para dar um fim na impunidade e na corrupção. Os fatos que foram destaque no Brasil e no mundo. As principais notícias de São João da Boa Vista e região. Debates e opiniões. A participação do ouvinte. O seu noticiário de todos os dias. O Instituto de Diagnóstico em Otorrinolaringologia é uma clínica planejada para proporcionar conforto e a melhor experiência para você e sua família. Contamos com uma excelente equipe de profissionais preparados para receber os pacientes da melhor forma possível. Oferecemos inúmeras especialidades para te atender. Problemas relacionados a ouvido, nariz e garganta, tonturas, zumbidos, exames otorrinolaringológicos em geral, cirurgias plásticas da face, preenchimentos faciais, botox e muito mais. O endereço do IDO é Rua Conselheiro Antônio Prado, 531, no bairro Vila Conrado, em São João da Boa Vista. Médico responsável, Dr. Douglas Moretti. Aproveite o Dia dos Pais para realizar suas compras no Comércio de São João. Além de ajudar nossa cidade, você ainda concorre a R$1.000 em vales compra. Procure as lojas identificadas e participe. Realização ACE. O melhor hambúrguer artesanal de São João da Boa Vista tem nome e sobrenome. Artesano Burger. Ingredientes selecionados para levar até você a melhor experiência gourmet do segmento. Está duvidando? Então dá uma olhada lá no Instagram. Só de olhar dá água na boca. E não é só isso, o atendimento também é diferenciado. De forma rápida e eficiente, o Artesano Burger funciona exclusivamente no delivery, de quinta a domingo a partir das 7 da noite. E para pedir o Artesano Burger, é só chamar no WhatsApp 19 991 162270. Artesano Burger, uma festa para o seu paladar. Olha, acho que o resumo que você fez foi muito interessante, até mais ou menos tirou uma dúvida que eu tenho aqui, que eu vou até te fazer, que eu acho que é justamente o ponto que coloca na dúvida, os juízes do Supremo falam que sim ou que não, que onde que é o tal do trânsito em julgado, né? Porque o que eu entendo é assim, eu concordo... O trânsito em julgado hoje no Brasil é a Suprema Corte. É lá no Supremo final. Federal. O que nós queremos é modificar para a segunda instância, porque o debate que existia no Supremo, Carol, não era sobre o trânsito em julgado. Nós queremos é resolver pacificando isso e trazendo o trânsito em julgado para a segunda instância. O debate que ocorre é
após o final do julgamento na segunda instância, onde se encerra a materialidade, a pessoa deveria começar a cumprir a sua pena, ou pagar sua dívida, ou ter a sua sanção realizada. Infelizmente, não é o entendimento atual do Supremo. Então, nós queremos pacificar isso, trazendo o trânsito em julgado para a segunda instância. As pessoas reclamam, aqueles que são contrários à nossa iniciativa, que a PEC da segunda instância tira a presunção de inocência, o que não é verdade. A presunção de inocência ela é dada na primeira, na segunda instância. Agora, nós não podemos fazer, e não é obrigação constitucional, dizer que a presunção de inocência vai até a quarta instância. O momento que a presunção de inocência acaba é o momento que nós definimos que ela deixa de tramitar em favor do réu. E se julgado culpado, ela não terá condições de se dizer mais inocente. Por isso, definir no trânsito em julgado de segunda instância acaba qualquer dúvida, inclusive no Supremo Tribunal Federal. Eu acho que se for depender de mobilização do povo, acho que já tem total apoio, viu? É só realmente trazer o povo para as ruas, entre aspas, porque hoje não pode mais ir, porque esse é um tema, assim, que realmente não faz sentido. A maioria dos países é na segunda instância já o tal do trânsito em julgado. Parte dos países é na primeira. Na primeira, aí a gente enrola e deixa mais burocrático o sistema, porque acaba ajudando a quem tem mais recursos, como você comentou, né? Outro tema polêmico, a gente está fazendo meio que um bate-bola aqui de temas polêmicos. Foro privilegiado é outro tema que você fala bastante. Eu tenho dúvidas de verdade sobre o foro privilegiado. Por quê? Aí eu vou colocar um ponto. Imagina o foro privilegiado para deputados, políticos, enfim. Será que às vezes não é melhor ele ser julgado pelo STF, que está na frente das câmeras, todo mundo está vendo o que está acontecendo, do que ele ser julgado por um juiz, vamos dizer, de primeira instância, lá da cidade, que pode ser da cidadezinha dele, que ele pode ter mais as... Essa é uma dúvida que eu sempre tive, estou jogando no ar. Ou não, não faz sentido nenhum isso. É melhor não existir um foro privilegiado, porque acaba tendo mais corrupção. Ô, Carol, uma coisa que é importante, a gente não acompanha tudo que o Supremo vota, a gente acompanha o que a mídia informa que o Supremo está votando. Assim ocorre na cidadezinha, com o jornal local, com a mídia regional, assim ocorrerá com a segunda instância, onde o Estado tem acesso. O que nós não podemos é ter um foro privilegiado. O próprio nome já diz. Eu defendo que o foro privilegiado esteja restrito aos 3 chefes dos poderes, legislativo, executivo e judiciário. Fora isso, mais ninguém. Fora isso, nós precisamos ter, de fato, todos julgados da mesma maneira. Aqui não tem a diferença, e o Supremo é indicação do presidente da República passado pela Câmara e pelo Senado. Então, as pessoas que estão lá, de alguma maneira, têm relação com esse poder. Nós temos que fazer com que o processo seja igual para todos. Não existe no mundo também, como há no Brasil, 55 mil pessoas com foro privilegiado. Então, o foro privilegiado não está restrito a deputado e senador. Está restrito todos os prefeitos do Brasil têm foro privilegiado, todos os deputados estaduais têm foro privilegiado, cada um nas suas esferas. Então, o que eu defendo? Que nós acabemos com o foro privilegiado. Tem o duplo grau, já que é uma necessidade, duplo grau de decisão, que tem que ter 2 instâncias para poder pacificar uma decisão. Eu creio que não haverá esse problema. E volto a dizer, nós não sabemos tudo que o Supremo vota. A gente presta atenção no que a mídia fala que ele vota. E isso ocorrerá. Na minha cidade, se eu for processado, a minha cidade saberá. Porque a mídia local cobrirá. Então, eu acho que com exceção dos 3 chefes de poderes, ninguém deve ter foro diferenciado da sociedade. Não concordo, faz total sentido, mas eu sempre tive essa minha dúvida, né? Será que eu sempre tento olhar, será que é tudo um lado ou outro, né? Mas faz total sentido o que você comentou. E eu também fiquei com essa dúvida, deputado, trazendo para fatos agora recentes. O ministro Salles, por exemplo, quando ele pediu demissão, enfim, houve também algumas pessoas que falaram, poxa, ele deve ter sido instruído pela sua defesa para não ser julgado pelo STF, né? Ele não ter o foro, ele perder esse foro e talvez na instância comum seja mais
fácil para ele. Faz sentido isso? Você acha que não? Faz um pouco de sentido, sim, porque ele percebe o ambiente que está no Supremo. E, obviamente, se tivesse qualquer denúncia, ia ser muito célere com ele. Mas, de qualquer maneira, volto a dizer, para o bem ou para o mal, o que nós não podemos é ter um foro diferente do representante público do cidadão comum. Então, os mesmos direitos e deveres, nós temos que fazer com que todos tenham na justiça. Essa é a minha tese, com exceção dos chefes dos poderes, volto a dizer. Tem um outro ponto que eu queria perguntar para o senhor, aí ao último eu vou te liberar. Você comprometeu a me chamar de você e está me chamando de senhor. É você, desculpa. Outro ponto que eu queria te perguntar é a Lava Jato. É o último ponto que acho que é um bate-bola legal que a gente está tendo aqui, porque acho que são as bandeiras que você carrega e são bandeiras muito populares. Acho que as pessoas têm dúvidas, mas apoiam muito. A Lava Jato, quais foram os benefícios? Acho que os benefícios são bem claros, acordou muita gente. E quais foram os malefícios de como a Lava Jato operou nesses anos, que você pode enxergar? Porque eu sei que você é um grande defensor, né? Eu acho que a Lava Jato é um novo marco no país, Carol. Ela deu possibilidade das pessoas enxergarem que existe punição para crimes cometidos por poderosos. Acho que essa é uma questão que deixa uma marca, mesmo com todo o esforço para inviabilizá-la daqui para frente, mas não há como retirar da história do nosso país que nós temos, a partir de agora, condições de punir aqueles que são poderosos e que jamais nós imaginamos ver atrás das grades. Eu, quando pequeno, jamais imaginei que veria um ex-presidente da República preso. Acho que é algo que é um novo momento e, apesar de toda a destruição que estão fazendo com a Lava Jato, que é péssimo para o país, abre uma possibilidade de operações como a Lava Jato não terem medo de enfrentar os poderosos para valer. Eu concordo 100% com você. Eu fui para as ruas também, totalmente a favor. E tem alguns pontos que eu sempre vou colocar o outro lado, tá? Que as pessoas falam e eu queria ver o que você pensa sobre isso. Por exemplo, falam que a Lava Jato criou a demonização dos políticos, que ela teve algumas transgressões às leis, os fins justificam os meios, aquelas histórias. E também que ela quebrou as empresas para conseguir prender os diretores, os executivos. São alguns pontos que as pessoas colocam que foram os erros da Lava Jato. Você concorda ou não? Não, eu acho que assim, como é uma operação que foi inovadora, porque puniu poderosos que jamais nós imaginávamos, ela obviamente teve que ter força em determinados momentos. Se fosse pelo trâmite apenas burocrático, nós não conseguiríamos o que nós assistimos no país, que foi celebrado pela população. Então, em determinados momentos, não é os fins justificam os meios ou os meios justificam os fins. É que para você tomar decisões como o ex-juiz Sérgio Moro tomou, prendendo um ex-presidente da República, é necessário ter muito embasamento, e ele buscou esse embasamento nas vias legais, na minha opinião, mas de maneiras que podem trazer o contraditório. Outra questão, a empresa quebrou, e porque uma empresa vai quebrar, nós vamos permitir que ela cometa corrupção no país. Então, acho que também saímos com um aprendizado. A cor de leniência pode vir antes da punição aos diretores e aí depois troca-se, prende-se os diretores. Mas foi um aprendizado. Foi a primeira grande experiência do enfrentamento a um poder que jamais as pessoas imaginavam que poderia acontecer. Então, acho que fica ensinamentos. Óbvio, houve força da operação, porque senão ela não conseguiria seus objetivos, mas, de qualquer maneira, nós temos que deixar isso escrito para as próximas operações terem cuidados, como, por exemplo, não quebrar empresas que desenvolvem o Brasil, mas nem por isso permitir corrupção. Então, talvez é um acordo de leniência em conjunto com o processo de prisão ou punição aos responsáveis. Eu vou te falar ainda mais. Eu acho que a Lava Jato criou uma geração de jovens aí, que é o meu caso. Eu resolvi, de fato, entrar para a política aí, que foi no início da operação aí da Lava Jato, porque eu vi, poxa, tem mais gente como eu, né? Então, acho que isso também criou esse sentimento de união no povo brasileiro, que é um povo correto, é um povo trabalhador, e realmente faltava só essa união. Mas olha, deputado, eu vou deixar você voltar aí. Muito obrigada de coração por ter atendido aqui o nosso pedido. Foi ótimo papo, viu? Eu que agradeço, muito bom, estou à disposição. A hora que pudermos fazer novamente, conte comigo. É muito bom ter também
jovens atuantes como você, mulheres participando do processo político, com essa visão de que o Estado precisa fazer o serviço público decente, correto, transparente. Valeu, obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigada, deputado. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Música